Aí vem a questão do queijo. Eu fui estudar a história do queijo. Quando eu entrei no projeto, né, aí o francês que esteve aqui me perguntou qual que é a história do queijo da canastra, como que ele nasceu, como é que surgiu isso. Eu não soube responder, não sabia responder, e não sabia mesmo. Falei, gente, eu vou ter que estudar. O francês foi embora, e cadê literatura? Não tinha nada. Mas o que tinha aqui? Tinha pessoas, senhoras, senhores de 90, 80, mais de 100 anos. O que eu fui fazer? Conversar com eles. E aí, à medida que eu fui conversar com eles, e tinha uma tia-avó do meu pai, que já faleceu há uns 4 anos, chamada Dona Manuela, faleceu com 103 anos, ela estava com 90 e poucos anos na época. Então eu fui conversar com ela. Eu falei, tia Manuela, a senhora quando era menina, como é que era queijo? Como é que fazia queijo? Aí ela foi me contar. Ela foi me contar que só fazia queijo aqui em São Roque, né, 6 meses no ano. Eu falei, mas por que fazia só 6 meses no ano, tia Manuela? Ela falou assim, porque nós tínhamos que queimar os campos, aí os campos brotavam, aí a vaca criava naquele período, o pasto estava verde, suculento, bonito, a vaca aumentava o leite, o bezerro não dava conta de mamar, aí tinha que tirar, né? Quer dizer, na cabeça dela, primeiro mamava o bezerro, o que sobrava é que eles extraíam. Então eles extraíam o leite que sobrava do bezerro, essa vaca dava o cio, o boi cobria a vaca, 9 meses depois, na queimada seguinte, essa vaca criava de novo, então eles tiravam lá meio litro, 1 litro de leite de cada vaca, juntava lá 10 vacas para dar um queijo, palavras dela, porque a preferência do leite era do bezerro, hoje o bezerro está em segundo plano. Primeiro era o bezerro, né? O leite era subproduto do bezerro, né? Juntava aquilo, fazia o queijo, com carinho, com amor. Ela falava assim, o Joãozinho, tudo era escaldado. O que é escaldado? Tinha que ferver a água quente, lavar a forma de madeira na água quente, jogar água quente na banca, ou seja, eles já tinham noção de asepsia, de higiene, produzia aquele queijo ficava amarelo, cheiroso, nós guardava aquilo durante 1 ano, aí chegavam os vendedores, os mascateiros, né, que aquele pessoal que vendia, adentrava aqui os grotões da Serra da Canastra, vendendo quinquilharia, medicamento, roupa, certo? Botina. E aí eles trocavam, fazia permuta desse produto por quinquilharia. E aí a procura, esses tropeiros viajantes, os mascates, levavam isso para fora da região da Canastra, vendia. Aí o pessoal encomendava, vinha, buscava mais. Então ela foi contando essa história, e aí coincidiu que eu fui ler o livro de Saint-Hilaire. Aí eu li o livro de Saint-Hilaire. Aí o Saint-Hilaire fala que em 1820 não tinha produção de queijo aqui. Aí ela me contou que o meu tataravô, que era tio-avô dela, tio da mãe dela, chamava Dona Joana, casou com a tia-avó dela, que era Messias, e que era muito rica, tinha muito escravo, era filha única, tinha muito escravo. Meu tataravô veio de Carrancas, e quando ele casou com a minha tia, ele começou a fazer queijo ali na região das Buracas, da Serrinha, que era a fazenda dele. E aí que ele fez o queijo que o vizinho foi fazendo, e aí eu conversei com os senhores mais velhos aqui da zona rural de São Roque. Eles falaram que há 90 anos ninguém fazia queijo aqui no São Roque, que era só a região das Buracas. Por que era a região das Buracas? Porque lá existia mais campo, certo? E lá tinha as matas de galeria no entorno dos riachos, dos rios, dos ribeirões. E aí a tia Manuela pegou e foi me contar que eles faziam, depois eles tinham atividade do leite dessa forma, mas que depois alguém trouxe um capim chamado capim gordura, que esse capim não é nativo daqui, que esse capim veio lá da África, lá onde que veio os escravos, ela falando pra mim, né, do jeito dela. Então, que eles faziam o seguinte, então eles derrubavam um pedaço da mata na beira do rio, para plantar, o sistema de coivara,
Então derruba a mata ali 1 hectare, 2 hectares, plantava ali 2, 3 anos, a terra enfraquecia a fertilidade, certo? Ou eles mudavam de área e jogava a semente do capim gordura ali. E que esse capim gordura, ele era, quando o pasto do campo estava secando, e aí à medida que o pasto vai ficando mais duro, a vaca diminui a produção, então eles paravam de tirar o leite, porque o pouquinho de leite que desce era para o bezerro. Mas só quando isso estava acontecendo, o capim gordura estava alto, grande, ele já estava secando. Quando o capim gordura seca, ele vira um feno natural. Então eles pegavam aquela vaca, retiravam do campo e colocava no pasto do capim gordura. E isso possibilitou, segundo a tia Manela conta, e eu sou agrônomo, isso é lógico, possibilitou a produção de leite o ano todo. E atrás da produção de leite, a produção de queijo o ano todo. O queijo era coletado com 40, 50, 60 dias que o pessoal vinha buscar o queijo. Então o queijo tinha que ser bem feito, tudo escaldado, como diz ela, bem armazenado para os ratos não comer. Então punha as esteiras altas, pendurava, amarrava umas cabaças para o rato não descer, o rato não subia, guardava aqueles queijos, cobria com um pano. O mascateiro vinha, o queijeiro, na época chamava era o mascateiro, o tropeiro, ele vinha, comprava o queijo, deixava um dinheirinho, né, ou trocava em mercadoria, e aí surgiu a atividade econômica do queijo artesanal da Serra da Canastra, graças ao capim gordura. Então o capim gordura, o que aconteceu com ele? Ele é uma planta exótica, ele, né, Melinis minutiflora, veio da África, e ele espalhou pelas terras de cultura do Brasil, certo? Então ele invadiu as bordas da Serra da Canastra, ele invadiu áreas de dentro da Serra da Canastra. Já nos anos 70, com a criação do Parque Nacional da Serra da Canastra, os produtores que perderam fazenda lá, que lá era um silo natural para que eles tirassem o gado daqui, levassem o gado lá para cima, no período da seca aqui, eles queimavam na época certa. Então quando acabava o alimento aqui, eles conduziam o gado lá para cima. O capim gordura naturalmente espalhou, tornou uma planta invasora ao Parque Nacional, né? E depois, quando criou o Parque Nacional, os produtores que tinham lá, né? Que lá era um silo natural, lá eu parei nesse pedaço, que lá era um silo natural lá em cima, então eles queimavam na época certa, o capim nativo brotava, eles conduziam o rebanho da parte baixa para a parte alta, aí quando queimava aqui, mais no final, 2, 3 meses depois, eles desciam o gado de lá para cá, e aí eles faziam essa produção de alimento para o gado o ano todo. O que aconteceu com a criação do parque? Quebrou esse ciclo que já estava natural, funcionando naturalmente. O homem pertencia já ao ecossistema aqui da canastra. O parque quebrou esse ciclo. Aí o produtor de lá ficou sem alimento aqui. O que ele teve que fazer? Buscar alternativa, porque o gado não podia morrer de fome. Qual alternativa que ele buscou? O capim braquiária, que também é uma planta exótica vindo da África, muito mais agressiva do que o capim gordura. Aí eles araram os campos aqui, colocaram calcário, fosfato, plantaram a braquiária, e aí eles têm alimento para o gado o ano todo. A braquiária é uma planta muito invasora. Na classificação de plantas invasoras, ela está no alto nível de agressividade, ela está se espalhando, vai espalhar pelo parque, vai substituir o parque. Então você imagina que, olha para você ver, a natureza responde a tudo. Por isso é que eu estou falando, falta muito mais estudo de ecologistas e deveria ter menos palpite de ambientalista. Porque o ambientalista, ele olha com uma visão assim. O ecologista, ele olha o ecossistema, como é que ele funciona. E como é que o homem se insere nesse ecossistema. É isso que precisava fazer. Talvez, na minha opinião, seria essa a alternativa adequada para essa questão fundiária dos 130 mil hectares do parque, né? Ou a simples opinião minha, né? Então, olha para você ver,
a gente mexe de um lado, a natureza, a sociedade responde de hoje. Então é preciso ter muito cuidado com essas decisões xiitas de ambientalistas, porque nem tudo parece que é flor, é flor.